Boa noite de salvação em Cristo Jesus, né? Vamos compartilhar aqui uma palavra do Senhor, né? Vamos aprender um pouquinho, né? Eu não sei tudo, né? Mas vamos aprender junto, lendo aqui a palavra, né? Eu vou ler aqui que está em Lucas 7, que fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. O Deus que ressuscita mortos, né? Deus ressuscitou Lázaro, né? Em João 11, aqui em Lucas, né? Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Um dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade iam com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando, se tocou no esquife e parando, os que conduzia dissem: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificava a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se em toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Essa mulher sem nome, né, que aparece aqui na Bíblia, unicamente no Evangelho de Lucas, em uma de muitas referências bíblicas viúvas, a lei levítica alertava contra tirar vantagem delas. Moisés ensinou que Deus defende a causa dos órfãos e das viúvas. A igreja primitiva cuidava das viúvas. Aconselhava Paulo, né, que as viúvas que fossem jovens, que casassem de novo, né, para que não ficasse em pecado, né, que não as viúvas idosas, né, cuidava do templo. E as mais experientes ensinava as jovens como cuidar, orientava. Como se fosse... Tiago definiu a religião pura como visitar, tomar conta os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Como se fosse para ressaltar essa preocupação divina, Jesus interrompeu um cortejo fúnebre que acontecia nas cercanias da cidade de Naim. Há uma tristeza singular na descrição do filho único de uma viúva, pois a mesma já havia perdido o seu marido. Não havia nenhum outro membro da família acompanhando a mulher solitária que estava prestes a enterrar seu único filho. Com uma multidão observando, Jesus aproximou-se do esquife, ignorando as circunstâncias e a cerimônia ou a possibilidade de contaminar-se pelo contato com um defunto. Jesus se compadeceu daquela viúva. O verbo traduzido por se compadecer relaciona-se com as partes internas do corpo, consideradas naquele tempo a cerne das emoções. Jesus teve uma resposta emocional ao que viu. Porém, ele olhou para aquela mãe e lhe disse: não chores. Suas palavras devem ter soado ridículas, né? Diante das circunstâncias. Quando a mãe vai estar ali, né, abatida, triste, que vai enterrar seu único filho, e aparece Jesus e diz: não chore. Aleluia. Ela havia sofrido uma grande perda que a deixou desamparada. Mas o Senhor da vida demonstrou tanto seu poder como sua compaixão. Jovem, eu te ordeno, te mando, levanta-te. Ele ordenou.
Ele simplesmente não disse, levanta-te, jovem. Ele deu uma ordem de comando diante da morte, porque quando Deus manda, até o diabo obedece, não é verdade? Daquelas inúmeras testemunhas, Jesus, mais uma vez, confirmou sua autoridade sobre o pecado e sobre a morte, porque Ele é Deus, Ele é soberano, só Ele tem esse poder. Medo e assombro tomaram a multidão quando o jovem se levantou e começou a falar. Grande foi o reboliço. Jesus então restituiu o moço à sua mãe, como Elias que ressuscitou o filho da viúva e o devolveu à sua mãe em 1 Reis. O Senhor confirmou sua profunda compaixão por uma mãe desolada, apesar de não haver nenhum registro sobre sua resposta. Aquela mulher certamente deve ter se juntado à multidão no louvor a Deus. Ela entendeu a veracidade da afirmação do Messias, uma demonstração prévia de que, quando a morte vem, os crentes não precisam se entristecer, como os demais que não têm a esperança. Paulo explicou que o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus venceu a morte sobre a cruz para nos salvar, para nos dar vida, para nos libertar, porque nós éramos cativos e Ele nos libertou com seu sacrifício da cruz. Nós fomos comprados a preço de sangue. Não despreze a sua vida. Não esqueça de ser grato ao Senhor todo dia, quando você acordar e respirar. Jesus, muito obrigado pelo oxigênio. Muito obrigado pelo teto que me abriga, pela casa, né? Pela caminha quentinha, pelo cafezinho, né? Pelo trabalho, onde se tira o sustento, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. De uma forma ou de outra, Ele tem cuidado. Você está passando por desemprego, por situações difíceis, né? Mas neste mundo nós teríamos aflição, né? Diz a palavra, né? Mas tem de bom ânimo. Diante da morte nós temos que ter bom ânimo, né? Porque Deus é a própria vida. E aquele que ele não morre para o mundo, mas ressuscita em Cristo Jesus, né? Porque na vinda de Jesus, né, os mortos serão ressuscitados primeiros, né? E nós que estamos em vida, seremos, né, a ascensão aos céus, né? Seremos um corpo glorificado, né? Não passaremos pela morte, ou passaremos pela morte, talvez, não sei, né? Porque isso está no... Quem decide é o Todo-Poderoso, né? Como é que nós vamos, como Ele vai nos resgatar. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra, né? Que possa meditar nela. Está em Lucas 7, a partir do versículo 11 ao versículo 17, que fala do filho da viúva de Naim, né? O Deus que ressuscita mortos é o nosso Deus, que nos ressuscitou do pecado, porque outrora, quando nós vivíamos no mundo, nós vivíamos mortos. Nós éramos mortos ambulantes e não sabia, né? Que nós vivíamos uma vida mundana, que não tínhamos paz. E com Jesus nós temos paz, temos aflições, mas Ele está conosco, Ele é o nosso Consolador. Amém? Os irmãos fiquem com essa palavrinha, né, em nome de Jesus, né? Que é necessário, né? Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia que você vai entender, né? Muitas vezes eu não entendia nada, mas agora eu já entendo alguma coisa. Quando eu passo por alguma dificuldade, alguma situação, eu vou aos pés de Jesus, peço ao Senhor uma palavra, né? Para me dar força, para me dar ânimo, para que eu venha prosseguir, né? Para que venha me alimentar. Que quando nós estamos sem esse alimento espiritual, nós estamos raquíticos, né? Estamos enfraquecidos. Quando nós estamos lendo, nós estamos nos abastecendo, né? Então, nós temos forças para lutar, temos coragem, determinação para prosseguir, olhando para o alto,
porque o alvo é Jesus. Amém? Glória a Deus.